Eu sou o Rodrigo Matos e eu estou muito feliz com o resultado desse vídeo, onde eu usei o conversão analógico digital do ATmega 328 para ler um sensor de efeito Hall, um sensor magnético, é o 49E, e usei PWM definido por software para mostrar o resultado através de um microservo SG90. Eu estou muito feliz com o resultado, espero que vocês gostem do vídeo. Neste vídeo eu vou usar um Arduino Uno, um microservo e como eu vou ler sensores, eu posso usar um LDR, que é um resistor que varia de acordo com a luminosidade do ambiente, um termistor, que é o NTC10K, esses são sensores lineares, que variam, não é apenas ligado e desligado como esses daqui, que esse é o sensor de inclinação, é o SW520D, que ele só diz 1 e 0, se está em pé ou está inclinado, ele é digital. E esse daqui também, ele é um sensor digital, um sensor de efeito Hall digital, que ele só é ligado e desligado. Se aproximar o ímã, ele liga. Se tiver distante o ímã, ele fica desligado. É só um e 0 o sinal dele. E tem o 49E, que também é um sensor de efeito Hall, mas ele é um sensor linear. Ele varia. Ele varia o sinal dele de acordo com a densidade magnética, do campo magnético do ímã que estiver perto dele. Como os ímãs têm polaridade positivo e negativo, então no normal dele, o zero, a tensão de saída dele é metade da tensão de entrada. Então fica bem no meio, fica na metade a medida. Se a polaridade do ímã, a polaridade que for aproximada dele for negativo, e a medida dele vai ser menor do que a metade da tensão de entrada. E se o polo for positivo, a tensão de saída vai ser maior do que a metade da tensão de entrada. É isso que vamos usar no circuito. E também existe esse tipo de sensor aqui, que esse aqui é o magnetômetro, o GY273. Ele é um sensor magnético também, só que ele se comunica com o microcontrolador através de uma comunicação I2C, que é através do pino de clock e o pino de dados. Ele, esse aqui, ele mostra três eixos, que é o Y, o X e o Z. Então, com esse daqui pode ser feito uma bússola. Também ele pode ler a intensidade de campo magnético, assim como o 49E. Mas esse daqui ele usa a comunicação serial, o I2C. Esse I2C eu vou fazer o próximo vídeo é sobre a comunicação I2C, mas eu não vou usar isso. Eu vou comunicar Arduinos com mais de um Arduino com entre eles usando comunicação I2C. Pode ser que mais pra frente eu faça um vídeo sobre algum desses outros sensores. Mas o vídeo de hoje é sobre o 49E. Vou usar a leitura dele para ser
Vou usar o conversor analógico digital para ler o valor que ele estiver exibindo, fazer o tratamento de dados com o ATmega328 através da programação e usando um PWM, sinal PWM definido por software, controlar o microservo para fazer um mostrador analógico do valor que estiver sendo recebido pelo sensor. Agora eu vou mostrar o circuito e depois eu vou mostrar o código para fazer esse programa funcionar dessa forma. Este vídeo tem um circuito mais simples do que no vídeo anterior. Neste vídeo estou usando apenas o sensor de efeito Hall, o 49E. Seu sinal está ligado no porta A0 do Arduino. E o microservo, que o seu sinal está ligado na porta 3 do porte D do Arduino, do Atmega 328. O circuito vai funcionar da seguinte forma: o sensor está sendo lido pelo conversor analógico digital do Arduino, que eu configurei os registradores dele. Estou usando ele com os 10 bits dele normalmente empregados, que vai de 0 a 1023. Mas poderia usar ele com apenas 8 bits, que é lendo apenas o ADCH, que é só os 8 bits que são os mais significativos. Ele geralmente se descarta os dois últimos bits, que se tem que são os dígitos da incerteza, e eles fazendo essa operação pode-se aumentar a frequência a velocidade de leitura do registro do conversor analógico digital, mas nesse caso não vai ser necessário. E pelo programa eu estou pegando essa leitura de 10 bits, estou jogando em uma função que eu criei chamada servo, que essa função pega este valor do 1024, de até 1020, de 0 a 1024, 1023, de 0 a 1023, e joga numa fórmula que vai, umas funções que vai transformar isso em PWM, que vai pegar essa função e vai converter para o Duty Cycle, que vai gerar um sinal PWM definido por software, que pode ser empregado usando qualquer saída digital, inclusive as do registrador C, do porte C, quando tem definido como uma saída digital. Qualquer saída digital pode ser usado um sinal de PWM definido por software. Estou usando o pino 3 do registrador do porte C, do porte D. Ele vai enviar esse sinal para o microservo, e ele vai interpretar o sinal de acordo com o que for enviado pelo sensor. Segundo o datasheet do 49E, o sinal de saída é quando a leitura estiver indicando 0 militesla, vão ser VCC, que é a tensão de entrada, sobre 2. Então, o nosso mostrador analógico aqui o zero relativo a 90 graus do servomotor. Ele fica bem no meio aqui, nessa leitura, o zero. Então, quer dizer que quando for negativo, quer dizer quando o polo norte do ímã for aproximado do sensor, ele vai se deslocar para a esquerda, e
quer dizer que vai ter uma leitura abaixo do zero indicado no datasheet. E quando for o polo sul, que foi próximo do sensor, ele vai para a direita. Segundo o datasheet, tem uma área em que a leitura é linear e que é de menos 90 militesla a mais 90 militesla. Antes e depois dessa área, tem uma área de saturação que, segundo o datasheet, a leitura pode até ser infinita o nanotesla. Mas vai estar sempre nessa região depois da área linear. E também pode ser infinito para menos também, segundo o datasheet. Esse código vai estar em um link na descrição para o perfil no GitHub com esse código aqui. Aqui logo no começo eu faço uma definição aqui para máscaras. Essa máscara vai receber registrador e bit, ela vai setar o bit, quer dizer que ela vai o bit que eu quiser colocar aqui do registrador que eu quiser vai para 1. Vai ter saída 1. Então, quando eu coloco o registrador, tem a porta OU e aqui tem o bit que eu quero. Se eu digo que o bit está em OU e 1, ou qualquer outra coisa vai continuar sendo 1. Então, decido que eu coloco o bit que eu quero em 1. E no clear bit, quer dizer, vai limpar o bit, ele tem o registrador, uma porta AND, um inversor, o 1 e o bit. Se eu tenho o AND e um inversor com 1, então é um 0 aqui. Se é AND e 0, qualquer um que seja o bit vai ser sempre 0, porque AND deveriam ter os dois em high, em alto, em 1. Como já tem um, já estou dizendo que um deles já está em 0, com a porta end o registrador vai nesse bit vai ter 0. Então é assim que eu limpo o bit, dar um clear bit nele. Aqui eu declaro uma variável booleana, quer dizer que é verdadeiro ou falso, chamada convertido. Já que eu vou usar um conversor analógico digital do ATmega. Quando eu terminar de fazer a conversão, o convertido vai para 1. Se ainda estiver sendo convertido, ele vai ficar em 0. Que tem uma função servo que vai receber um G. Esse G é um número inteiro que vai variar. Ele pode assumir qualquer valor entre 0 e 1024. Nessa eu declaro um Dutch Cycle, que é o ciclo de trabalho, que vai receber 2000 menos G, que é o número que vou receber aqui, dividido por 0,512. O resultado disso mais 500. Porque aqui não vão ser milissegundos, vão ser microsegundos. Um segundo sobre 1 milhão. Esse 2000 aqui são 2000 microsegundos, que é o período. E em que ele vai estar. Na verdade, o período é 500 mais 2000, que é 2500, o período do Dutch Cycle. Para o meu servo. Tem servo que é de 1
O Dante Cycle é de 2, na verdade, 2 milissegundos. Tem Dante Cycle que vai de 0,7 a 2,3. Tem servomotor que vai de 1 milissegundo a 2 milissegundos. Mas eu já fiz os testes e o meu vai de 500, 500 microsegundos a 2.500 microsegundos. Esse 2.000, o 500 é quando ele tá no zero, ele tá no menor ângulo dele. E o 2.500 é o maior ângulo dele, que é de 180 graus. Então eu vou usar 2.000 menos o G, que pode ser qualquer número entre 0 e 1024, dividido por 0,512 mais 500, que vai dar o Dutch Cycle. E vai ter um for. Esse for ele vai fazer o PWM, definido por software, que é quando liga e desliga a porta várias vezes por segundo, formando um sinal analógico, pseudo-analógico. Um sinal em que eu transformo o digital em analógico. Esse é uma espécie de conversor digital analógico. E também nesse código eu estou usando o conversor analógico digital. Aqui o bit vai ser setado, vai 7 bit o porte 3, porte D, bit 3. Ele vai ficar no Dutch Cycle aceso, ligado, durante o Dutch Cycle, que é o ciclo de trabalho, que é quando o tempo que ele vai ficar ligado. E o Dutch Cycle, o Clear Bit, que é quando ele vai ficar embaixo, é 20.000 microsegundos menos o Dutch Cycle. Porque o período são sempre 20 microsegundos, ou 20.000 microsegundos, ou 20 milissegundos. Não importa se o servo vai de 0,7 a 2,3, vai de 1 a 2 milissegundos, ou como o meu que vai de 500 microsegundos a 2.500 microsegundos. O período sempre vai ser de 20.000 microsegundos. Então eu pego esse período menos o Dutch Cycle, que é o tempo que eu já gastei nesse ciclo. Então vai ser o resto do período, vai ser o resultado dessa subtração aqui. Assim eu faço o PWM. Eu coloquei para só 10 vezes que ele vai fazer isso daqui. Neste caso, como eu estou usando um servomotor, eu posso fazer este PWM definido por software. Vou indicar qual é o ângulo que eu quero que ele aponte, que ele gire. Se eu estiver usando um tipo de motor, por exemplo, que precise ficar o mesmo PWM enquanto eu faço outras atividades com o microcontrolador, eu preciso eu preciso fazer um PWM definido por hardware, que eu vou fazer um próximo vídeo sobre isso. Mas este eu posso fazer usando o definido por software, porque eu só vou precisar indicar pro meu micro o ângulo no momento em que a função for chamada, essa função aqui. O No setup, o void setup, eu vou configurar o conversor analógico neste primeiro bit do ADC SRA. Ele é o enable. Ele que diz que neste código eu vou usar o circuito analógico digital. O segundo é
bit de status. Quer dizer, se ele tiver em zero, eu não estou usando o analógico digital. Mas se eu tiver em um, ele vai. É quando ele está trabalhando, ele está convertendo do analógico para o digital. Esses outros 3 bits aqui são para interrupções, eu não vou usar eles. Agora, esses 3 últimos definem o enable, que é um. O enable não, o prescaler, que é um divisor de frequência. É o que vai definir a velocidade, é o que vai definir a velocidade de conversão deste circuito. E o ADMUX é o que muita gente não sabe é que no ATmega, na verdade, nos microcontroladores, só tem um conversor analógico digital. E existe é feita a multiplexação entre as portas para ler os diversos entradas analógicas. Esse esses 4 últimos bits, eles indicam qual é a porta que eu vou usar. Como tem zero aqui, é porque eu vou usar a porta A0, que é a primeira porta do analógico digital, do porte C. Esses dois, esses bits iniciais, eles definem qual é a referência. Se eu vou usar uma tensão externa ou uma tensão interna ou uma que é a de 1.1 volt ou uma tensão de referência do VCC, que é a que eu estou usando. Eu estou usando o A0 como a entrada, né? Do, do ADC, que é o conversor analógico digital. Aqui eu declarei uma outra função que vai ler o A0. Nessa função ele verifica se o convertido é verdadeiro ou falso, aquela variável booleana que eu declarei, se é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele vai setar o bit ADCSC, ADSC, que é o analógico digital status conversão, o status da conversão. Se ele tiver em 1, é porque está convertendo, está trabalhando o circuito. Então, por isso que quando eu quero iniciar a leitura, eu tenho que setar esse bit em 1. E aí eu vou jogar o convertido para 0, ele vai ficar falso aqui. Aí ele vai. A próxima if, o próximo if vai verificar se aqui tem uma negação e vai verificar se o ADC, ADSC do ADCRA, ADCSRA está em 1. Se ele tiver em 1, ele não vai entrar nessa função, mas se ele tiver em 0, que é por causa do barrado, ele vai o convertido vai para 1 e essa função vai retornar o ADC, que nesse registrador aqui, esse daqui é o que fica registrado a leitura de 10 bits. Esse daqui são 10 bits. O, o ADSC ele vai para 0 automaticamente quando termina a conversão. E no void loop o servo vai receber, a função servo vai receber a função ler a 0 2023. O servo vai dizer 2024, mas é porque
não faz tanta diferença assim no servo motor. Porque fazendo os cálculos que eu fiz para chegar nesses valores, o de esse 0,512 é para 1024. Se fosse para 1023, seria um número mais quebrado ainda do que esse aqui. Então eu resolvi assumir 1024 ATA. É só um de diferença, não faz tanta diferença assim no servomotor. E ele espera 100 milissegundos para fazer a próxima leitura. O servo, como vocês viram no circuito, ele vai indicar um, um, um mostrador analógico do sensor que estiver sendo lido pela porta A0. Eu posso ler outras portas também mudando esses 4 bits aqui. Dependendo dos números que eu colocar aqui nesses bits, eu posso usar outras portas do microcontrolador. No Uno tem de 0 a 5, então tem apenas 6 portas analógicas, entradas analógicas, mas tem do alguns ATmegas, até mesmo ATmega 328, alguns encapsulamentos deles tem até 7, até 8, que vai de 0 a 7, tem até 8 entradas analógicas. Dependendo do bit da combinação de bits que colocar aqui, que vai multiplexar para cada porta. Aqui eu declarei o bit que eu estou usando no começo, aqui no setup, porque eu vou usar só um bit, é só uma entrada. Mas se eu fosse usar mais de uma entrada, cada entrada que eu fosse usar, era só eu mudar aqui esses 4 bits que ia ler a porta no momento do código que eu colocasse. É assim que esse código está funcionando para gerar aquele mostrador analógico da entrada que eu faço com o 49E, que é o sensor de efeito Hall. Agora eu vou mostrar o circuito funcionando na prática. Para testar o sensor, estou usando um imã de neodímio. Ele é conhecido também como super imã por ter uma alta densidade de campo magnético. Então aqui já sei que é o polo sul, que estou encostando que é o polo positivo que eu estou encostando no sensor, estou aproximando do sensor. Quanto mais próximo, maior a intensidade da leitura, e invertendo a polaridade. Dependendo da distância, ele aumenta, é maior a leitura. Também eu vou usar um ímã de ferrita, de magnetita, desculpa. Tem uma intensidade menor que o ímã de neodímio. E é isso.